Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre as raízes da função quadrática. Raízes ou zeros da função quadrática. Pode ser falada das duas formas, ser chamado de raízes ou zeros da função. Os zeros da função de uma função f são os números reais x para os quais temos que a imagem é igual a zero, ou seja, os zeros da função quadrática, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, são as raízes reais da equação do segundo grau. Então, quando tivermos que fazer o cálculo da raiz, nós vamos pegar a lei de formação da função quadrática e igualar a zero. Geometricamente, onde estarão as raízes? Vou pegar o eixo do x, o eixo do y e formar meu plano. Observar a parábola e olhar onde ela tocou o eixo do x. Ela tocou neste primeiro ponto de vermelho e neste segundo ponto. O primeiro ponto nós chamamos de x', que é a primeira raiz. E o segundo ponto de x duas linhas, que é a segunda raiz. Então, as raízes no gráfico são os valores de encontro com o eixo do x. E, algebricamente, igualamos a lei de formação a zero para determinar os seus valores. Aqui, vamos ver aqui um esquema para vermos a resolução das raízes. Então, nas raízes, a imagem deve ser igual a zero. Se a imagem deve ser igual a zero, nós vamos pegar a lei de formação e igualar a zero. Com isso, o que acontece? Nós vamos encontrar as raízes x1 e x2. Também podem ser chamadas de x1 e x2 da equação, que são os zeros da função. Quando falo que são os zeros da função, quer dizer que geram imagens iguais a zero. Agora, e o cálculo? Como que é feito o cálculo? Uma das maneiras de fazer o cálculo é usando a fórmula de Bhaskara, onde eu preciso do discriminante delta. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. E a segunda parte, para encontrar as raízes, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Reparem bem que nós usamos os coeficientes a, b e c, que são encontrados lá na lei de formação. Agora, a partir do momento que nós começamos a resolver e encontramos o discriminante delta, ele é importante porque ele nos ajuda a analisar quantas raízes nós vamos encontrar. Assim, se o delta for maior que zero, o gráfico vai tocar o eixo do x em dois lugares. Então, nós vamos ter duas raízes diferentes, o x' e o x duas linhas. Isso quando o delta for maior que zero. Agora, se o delta for igual a zero, a parábola vai tocar o eixo do x em um único ponto. Então, nós falamos nesse caso que tem duas raízes iguais, tá certo? Ou uma raiz só. Agora, se o delta for menor que zero, a parábola não vai tocar o eixo do x. Então, nós não teremos raízes reais. Nem o x1 pertence aos reais, nem o x2 também vai pertencer aos reais. Outra informação importante que nós podemos tirar também é a soma das raízes. A soma das duas raízes pode ser encontrada através de uma fórmula. A soma é igual a menos b sobre a. O b e o a são os coeficientes lá na lei de formação. E outra fórmula importante é o produto das raízes. O produto é igual a c sobre a. O c sobre a também são os coeficientes lá na lei de formação, lá em cima. Tá bom? Guardem essas duas fórmulas, nós iremos usar muito. Um quadro resumo das raízes. Nós podemos fazer aqui um comparativo. Se o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. No primeiro caso,
o delta é maior que zero, então teve duas raízes diferentes. No segundo caso, a parábola é voltada para cima, mas tem duas raízes iguais. Estou com o eixo do x em um único ponto. E no terceiro caso, quando a é maior que zero, quando o delta é negativo, aí a parábola não vai tocar o eixo do x, ela fica totalmente acima. Na outra linha, onde o a é menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E no primeiro caso, quando o delta é positivo, tem duas raízes distintas, o x1 e o x2. E no segundo caso, quando o a é menor que zero, o delta é igual a zero, toca o eixo do x em um único ponto e ela é voltada para baixo. E no terceiro caso, onde o delta é negativo, menor que zero, a parábola não toca o eixo do x, ela fica voltada toda para, está totalmente abaixo do eixo do x, tá bom? Tenha em mente estes 6 casos, porque se você conseguir visualizá-los, já ajuda muito nas interpretações, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.